Dorime, 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 ameno. Lave minhas mãos, crianças. Ameno, ameno. Não tussa na cara da vovó. Dorime. Ah, gostaram, né? Da mensagem aí pro dia de hoje, né? Essa mensagem positiva. Vamos lá pra correção? Vamos lá, então. Perguntei, eu mesmo respondo. Vamos lá. Correção do exercício de literatura. Número 1. O termo ou expressão destacado que está empregado em seu sentido próprio. Sentido próprio, importante, hein? Sentido próprio. Denotativo. Denotativo ocorre em. Então a gente quer o sentido próprio, o sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? Sentido denotativo é o sentido do dicionário, tá? É o sentido real, é o sentido literal da palavra. Tudo bem? É o sentido que não permite outras interpretações, apenas a interpretação que está lá explicitada pra gente no texto. Então vamos lá. É de laço e de nó, de gimeiro giló, dessa vida cumprida a sol. Cumprida a sol. Essa expressão aqui, só pelo sol em letra minúscula, certo? A gente já vê que está equivocada, certo? Que não é o sentido denotativo. Aqui ela permite várias interpretações. O que seria uma coisa cumprida a sol? Né? Cumprida dia a dia, talvez? Cumprida com sacrifício, cumprida com luz, cumprida com, sei lá, com dificuldade, com calor. O que o sol pode representar? Vai depender do contexto, tá certo? Então, essa aqui está bem errada. Vamos para B. Tô fazendo até efeito sonoro, tá vendo, cara? Eu sou um mago, né, cara? Ensina. B. Protegendo os inocentes é que Deus sabe demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. A palavra cenários aqui. Cenário significa o que nessa construção? Significa lugar? Significa situação? Então, se a gente consegue pensar aí também várias significações que pode ter a palavra cenários aqui dentro, a gente está diante de um sentido figurado. O cenário aqui não está sendo utilizado no seu sentido real. Então, pé também, vermelhinha. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornam um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. A palavra dicionário padrão aqui, ela já te dá uma dica absurda de que está se falando de sentido denotativo, né? Que é o que a gente quer. Sentido próprio, sentido denotativo. Então, se está falando de dicionário padrão, a gente consegue entender aqui o dicionário padrão como uma outra coisa, que se não um dicionário mesmo? Acredito que não, né? Espero que vocês tenham respondido não também, senão eu vou ficar muito chateado com vocês. Então, essa aqui, plim, 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 é a alternativa correta até então. Vamos tirar nossa dúvida aqui. O humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. É possível fazer cócegas no raciocínio? Não, né? Tomara que não. Seria uma coisa muito esquisita de se fazer. Então, também está numa linguagem figurada. Então, também está errado para a nossa questão. Vamos para a tirinha do Calvin. Odeio Calvin. Vamos lá. Número 2. Você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo. Estou morto. 5º período. Estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Entre as finalidades da conotação está a expressividade e a afetividade, positiva ou negativa, que transmitem. Analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contém expressão utilizada em seu sentido conotativo. Então, agora a gente precisa do sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? É o sentido que precisa de uma nota. É o sentido que precisa de uma explicação, de um contexto. Conotativo é o sentido
figurado, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Você vai comer asfalto. Aqui está no sentido conotativo ou no sentido denotativo? Bem, aqui, obviamente, é uma expressão metafórica. Então, está no sentido conotativo, certo? Uma linguagem figurada. Estou morto. Bem, se uma pessoa está falando que está morta, você torce para que isso seja conotativo também, né? Porque se ela estiver morta, literalmente estiver falando com você, de duas uma, ou você está morto também, ou está prestes a morrer. Então, torce para que seja conotativo, meu camarada. B. No quinto período, seu babaca, de fato Calvin é um babaca, mas a questão aqui é o quinto período. Então, o quinto período é um espaço no tempo, né? Um tempo. Então, pé, errado. Você vai comer asfalto, a gente viu que é verdinho, mas a gente precisa que tenha dois verdinhos. Ameaça terrorista, ele está falando de fato de uma ameaça terrorista. Então, vermelhinho, pé. Aula de educação física, também vermelhinho, também, pé. Ele está falando literalmente da aula de educação física. A ameaça terrorista a gente já viu, é pé. Estou morto. É conotativo. Onde eu tenho duas no sentido conotativo, duas verdinhas. Alternativa A, tá certo? Alternativa A é o nosso gabaritos. Número 4. Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto, ou seja, todas estão certas, menos uma. Qual está errada? Vamos lá. A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética, certo ou errada? Conotação é o sentido figurado. Eu uso sentido figurado na poesia e na literatura? Sim, então até aqui certinho. Mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de música, ok? Anúncios publicitários, ok também, entre outros. Quando ele fala entre outros, pode ter outros que ele não está especificando aqui, mas sim, a gente pode utilizar a linguagem conotativa além da literatura em outros gêneros também. Então, essa aqui está correta, mas lembre-se, a gente tem que marcar a errada, certo? A gente tem que marcar a errada. Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados dependendo do contexto da enunciação. Eu posso utilizar a linguagem denotativa para representar diferentes contextos? Não, senhor, não, senhora. Então, erradinha. Os textos não literários devem preferir a denotação. Sim, os textos não literários devem preferir a denotação. Sim, pois esse tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas. Exatamente. Textos não literários, como os textos informativos e os textos jornalísticos, eles tendem ou devem preferir a utilizar a denotação, certo? Então, essa também está correta. A conotação e a denotação são variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que por sua vez é composto de um significante, ok? Significante é a parte física do que a gente entende, e significado, conceito e ideia, exatamente. Então, por exemplo, quando eu tenho aí a palavra banana, eu tenho o significante, que é o que você escuta, que é o que você lê, e eu tenho o significado, que é o que você entende, certo? Se eu estiver falando no sentido conotativo, banana pode ser uma pessoa que não se posiciona, uma pessoa molenga, uma pessoa frouxa, né? Se eu estiver falando no sentido denotativo, banana é aquela fruta que vocês conhecem. Tudo bem? Então, a única que está errada, portanto, a que a gente deve assinalar é a alternativa B.
Vocês gostam quando eu gravo vídeo assim, só com a voz, sem aparecer minha cara? Não tô afim de aparecer não. Tá muito escuro aqui, fica muito ruim. Fica passando moto, aí pô, eu fico bolado, aí minha cara de bolado fica nítida na câmera. Me diz aí se vocês gostam. Comenta pra mim aí. 5. Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado, ou seja, onde eu só tenho expressões denotativas, certo? O vento acariciava meus cabelos. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, né? Vento acariciar o cabelo, né? Acariciar aqui é uma ação humana. O vento não poderia acariciar cabelo de ninguém. Minha vida é um livro aberto, metáfora, né? A vida de ninguém é um livro. Pode se transformar num livro, né? Um livro pode ser escrito sobre a vida de alguém, mas estou com uma fome de leão. A gente tem aqui um exagero, né? A propaganda é a alma do negócio. Ó, alma, negócio não pode ter alma. Também um sentido metafórico. Antes do meio-dia, os exercícios estavam prontos. Bem, aqui eu tenho só uma informação. Não tenho nada que eu possa interpretar de uma outra forma. Então, essa aqui é a nosso gabarito. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa um comentário aí. Ou então, a gente se fala pelas nossas plataformas digitais. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.